Nessa terceira parte do curso de Direito Civil, 3, conheceremos os principais contratos dentre os 20 previstos no nosso Código, entre os artigos 481 e 853. A partir de hoje, estudaremos os contratos inominados e típicos, porque tem nome e previsão em lei. Mas vocês já sabem que não são os únicos, são apenas os mais importantes. Dá uma olhadinha lá a partir do 425. A parte especial dos contratos, das várias espécies de contratos, vai ser o que nós veremos agora. Um dos primeiros contratos que nós veremos, e um dos mais relevantes, é o contrato de compra e venda. Esse é o primeiro e principal contrato que a gente vai começar a estudar agora. O contrato de compra e venda tem origem na troca, pois o homem primitivo não conhecia o dinheiro, então trocavam coisas entre si. A inconveniência das mercadorias terem valores diferentes e a necessidade de dar troco fez surgir o dinheiro e o contrato de compra e venda. Assim, ao invés de se trocar coisa por coisa, passou a se trocar coisa por dinheiro. Este é o conceito mais simples de compra e venda. É a troca de coisa por dinheiro. A compra e venda nasceu da troca e a substituiu, pois a troca hoje é um contrato raro. Para os consumistas fica o consolo. Sempre que estiverem desolados porque gastaram mais do que podiam, lembre-se que vocês não compraram nada, apenas trocaram. Anotem um conceitozinho. Contrato em que uma das partes se obriga a transferir à outra o domínio de coisa mediante o pagamento convencionado de certo preço em dinheiro. Dá uma olhada lá no artigo 481. Neste conceito, destaquem de imediato a expressão se obriga, oriunda do direito romano e alemão, pois a compra e venda, como todo contrato, gera obrigação. A compra e venda não transfere o domínio, a propriedade, e sim obriga o vendedor a transferir o domínio da coisa. Se ele não fizer, será cabível às perdas e danos, segundo o 389, com uma das exceções já conhecidas lá do 475. Observem que o artigo 481 prescreve que a compra e venda não transfere o domínio, mas obriga o vendedor a transferir. E o que é que vai transferir o domínio da coisa adquirida? Se a coisa for móvel, é a tradição. Entrega efetiva da coisa prevista nos artigos 1226 e 1267. Se a coisa for imóvel, a propriedade se adquire pelo registro em cartório, conforme está lá no 1227. Registro e tradição são assuntos de direitos reais, mas que vocês já podem ir se familiarizando. Por que se existe a tradição e o registro? Porque a propriedade é um direito tão importante na nossa vida que para transferi-la não basta o contrato. É necessária um gesto, mais uma confirmação, que é a tradição para os móveis e o registro para os imóveis. O nosso direito entende que o contrato é um caminho para se adquirir a propriedade, mas não é o único, pois a uso capião, lá em Civil 4, e a herança, lá em Civil 7, também conduzem à propriedade. Uma observação para vocês. Os automóveis são bens móveis, então se transferem pela tradição. O registro no Detran é importante para fins administrativos, não para fins civis. Assim, quando você vende um carro, ele deixa de ser seu quando você entrega o carro ao comprador. Mas é prudente comunicar ao Detran para não ficar recebendo multas e infrações em seu nome, toda vez ter que ficar provando que já alienou o veículo. Antes da tradição ou do registro, a coisa pertence ao vendedor, 492, de modo que se você compra uma geladeira à vista e vai aguardar em casa a loja entregar, porém o caminhão é roubado, o prejuízo será da loja, que vai ter que lhe entregar outra geladeira. Todavia, se você compra um celular a prazo, sai com o aparelho da loja e você é roubado, o prejuízo será seu e você terá que pagar as prestações. Tudo isso é consequente do princípio res perit domino. A coisa pertence para o dono. E os elementos da compra e venda? São 3. A coisa é objeto da obrigação de dar do vendedor. Tal coisa, em geral, é corpórea, ocupa lugar no espaço, é tangível, mas pode também ser incorpórea, como a propriedade intelectual, os direitos do autor e o fundo de comércio. Esta coisa, em geral, está presente, mas pode ser futura, como já vimos lá nos contratos aleatórios. Dá uma olhadinha no 483. É emptio spei e emptio rei, esperate dos artigos 458 e 459. Só as coisas úteis e raras são apropriáveis. Então, não são vendidas coisas inúteis,
como por exemplo folhas, ou abundantes, exemplo, água do mar, o ar que se respira, e inalienáveis, exemplos, os bens públicos, do 99 e do 100. Bens herdados com cláusula de inalienabilidade, como está lá no 1911. O preço é o objeto da obrigação de dar do comprador. O preço geralmente é em dinheiro, pecúnia, que deriva de pecus, cabeça de gado, que era uma moeda primitiva. Mas pode ser em título de crédito, como por exemplo cheque. O preço precisa ser combinado pelas partes, afinal todo contrato é consensual, não se admitindo uma compra e venda, tipo, o comprador pagará o que quiser, como diz o 489. Admite-se que o terceiro fixe o preço, mediante arbitramento, 485. Depois vejam um artigo sobre arbitragem, lá nas nossas aulas. Finalmente, o preço pode também ser fixado pelo mercado, como está no 486 e 487. Em geral, o comprador primeiro dá o preço para depois exigir a coisa, 491. Além do preço, a compra e venda gera outras despesas relativas ao transporte da coisa móvel ou registro da coisa imóvel. Despesas que devem ser pagas conforme acerto entre as partes, como está no 490. O consenso é o terceiro elemento da compra e venda e de todo contrato que sempre exige acordo de vontades e mútuo consentimento sobre o preço, o objeto e os demais detalhes do negócio. Não esqueçam que na compra e venda de imóveis, tal consenso exige a solenidade da escritura pública, como está no 108. No artigo 482, encontramos os três elementos da compra e venda: acordo, objeto e preço. Características da compra e venda: bilateral. É contrato de efeito bilateral, pois ambas as partes são credoras e devedoras. Ambas as partes possuem direitos e deveres. Na compra e venda, encontraremos duas ações, a do comprador empregando o preço e a do vendedor entregando a coisa. O comprador tem o dever de entregar o preço e o direito de exigir a coisa, e o vendedor tem o dever de entregar a coisa e o direito de exigir o preço. Os contratos de efeitos bilaterais são também conhecidos como sinalagmáticos, palavra que deriva do grego sinalagma, reciprocidade. Consensual. Nasce do acordo de vontades e mesmo antes da entrega da coisa já existe o contrato, diferente do depósito e comodato, que são contratos reais. A compra e venda pode ser verbal, salvo a compra e venda de imóvel, que é contrato solene e, além do consenso, exige escritura pública, como diz o 108. Onerosa, não é gratuita, pois ambas as partes têm interesse econômico e vantagem patrimonial. A compra e venda pressupõe trocas úteis e justas, no espírito da função social do contrato, exigida lá pelo 421 do Código Civil. Geralmente comutativa. A compra e venda pode ser aleatória, como já foi estudado. A compra e venda de coisa futura, emptio spei e emptio re sperater. Mas, em geral, é contrato comutativo, já que existe uma equivalência entre o preço pago, a prestação, e a coisa adquirida, contraprestação. Instantânea. A compra e venda dura segundos, minutos, e mesmo se o pagamento é a prazo, a compra e venda continua sendo instantânea, porém de execução diferida. Legitimidade para a compra e venda. A legitimidade é um limitador da capacidade que já explicamos na outra aula. Algumas pessoas, embora capazes, não têm legitimidade, autorização para comprar e vender certos bens, em certas circunstâncias. Vejamos, para proteger a família, o cônjuge não pode vender um bem imóvel sem a autorização do outro, o outro cônjuge, o que se chama de outorga uxória. Dá uma olhadinha no 1647, no inciso 1º. Caso essa venda ocorra, ela não será nula, mas anulável, artigo 1649. A nulidade é mais grave do que a anulabilidade. Para proteger a igualdade da herança entre os filhos e evitar que a venda, o preço vil, esconda uma doação, o pai também não pode vender um bem a um filho sem autorização dos demais, sob pena de anulabilidade, 496. Se o pai quer beneficiar patrimonialmente um filho mais do que o outro, deve fazer isso expressamente e aguardar as consequências do ciúme entre os irmãos. O pai não pode, por trás de uma venda, ter feito uma doação, afirmando que recebeu o preço sem ter havido pagamento. Em Civil 7 estudaremos colação,
assunto que completa este tema para a gente. Pois a coisa vendida não é colacionada, conforme o artigo 2002. Por uma questão moral, afinal, não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. O tutor não pode comprar os bens do órfão que ele administra. Idem, o juiz não pode comprar os bens que ele mandou penhorar do devedor no processo de execução, sob pena de nulidade. Artigo 497, inciso 1º e inciso 3º. Para facilitar a extinção de um condômino não pode vender sua parte a um terceiro, se o outro condômino a quer, sob pena de anulabilidade. Exemplo: imaginem que João e Maria são donos de um barco. Se João não quiser vender sua parte, deverá antes oferecer a Maria até para extinguir o condomínio, pois não é fácil duas pessoas exercerem propriedade sobre o mesmo bem. Dá uma olhadinha no 504. Venda ad mensuram e ad corpus. Essas duas espécies de compra e venda se aplicam a imóveis. A venda é ad mensuram quando se determina a área do imóvel vendido. Exemplo: fazenda de 100 hectares, terreno com 1.000 metros quadrados, ou o preço de cada metro ou hectare. Exemplo: R$1.000, cada metro quadrado, R$10.000 por hectare. O erro do tamanho do imóvel traz consequências, conforme o artigo 500. Já na venda ad compus adquire, há coisa certa que se presume conhecida pelo comprador, por exemplo, fazenda de São João, engenho limoeiro, de modo que não se pode falar de abatimento do preço. Parágrafo 3º do artigo 500. Na venda ad corpus, existe uma presunção absoluta de que o comprador conhecia o imóvel, sua extensão e suas divisas. Falando de presunção, em direito, a presunção pode ser absoluta, iure et iure, ou relativa, iuris tantum. A presunção absoluta não admite prova em contrário. Dá uma olhadinha no 158 e 1238. A relativa sim, 322. Vamos às cláusulas especiais à compra e venda. Estas cláusulas modificam o contrato e são opcionais. Podem ou não estar presentes nos contratos de compra e venda. Fica a critério das partes. Primeira, a retrovenda. Cláusula pela qual o vendedor, em acordo com o comprador, fica com o direito de, em até 3 anos, recomprar o imóvel vendido, devolvendo o preço e todas as despesas feitas pelo comprador. Artigo 505. Não se aplica a móveis, só a imóveis. Imaginem que uma pessoa em dificuldades financeiras precisa vender uma casa que foi dos seus antepassados. Use então a retrovenda para ter uma chance de, em 3 anos, readquirir a casa pela qual tem estima. É cláusula rara, porque é onerosa para o vendedor, mas não deixa de ser útil para quem está em dificuldade transitória. É também conhecida pela doutrina como pacto de resgate ou retrato. A retrovenda é de iniciativa do vendedor e torna inexistente a venda originária, reconduzindo os contratantes à situação anterior do contrato. Não será necessário novo contrato de compra e venda e nem novo pagamento de imposto de transmissão, se o vendedor exercer seu poder. O comprador se torna dono da coisa, mas sua propriedade não é plena e sim resolúvel, ou seja, pode ser resolvida, extinta, se o vendedor exercer essa opção. É direito potestativo do vendedor exercer a retrovenda de modo que o comprador não pode se opor. Artigo 506. A cláusula de retrovenda é registrada em cartório de imóveis, de modo que se torna pública e vale contra todos. Assim, se um terceiro adquirir tal imóvel, fica sujeito também à retrovenda. Artigo 507. Jamais comprem um imóvel sem verificar o registro no cartório de imóveis. A retrovenda se extingue pelo seu exercício, pela decadência do prazo de 3 anos, pela destruição do imóvel também. Exemplo: incêndio, desmoronamento, ou pela renúncia do vendedor a esta cláusula. A venda a contento, esta cláusula, caso inserida pelas partes, permite desfazer o contrato se o comprador não gostar da coisa comprada. Exemplo: vendo um carro com prazo de alguns dias para o comprador experimentar o veículo. Outro exemplo que vocês vão estudar lá em Direito do Consumidor: lojas que vendem produtos pelos correios também costumam dar prazo para o vendedor provar o bem. O comprador não precisa dar os motivos caso não queira ficar com o bem, sendo o direito potestativo do comprador exercer essa cláusula, e o vendedor não pode discutir ou impugnar essa manifestação.
Direito potestativo é aquele que é exercido sem oposição da outra parte, como o direito do patrão de demitir o empregado. A venda a contento tem duas espécies. Suspensiva. Nesta venda a contento, o comprador não paga o preço e adquire a coisa por empréstimo. Se gostar, paga o preço e adquire a coisa. Se não gostar, devolve sem dar explicações. 510. Como a coisa do vendedor, se a coisa perecer enquanto o comprador experimenta, o prejuízo será do vendedor. Afinal, res perit domino. A coisa perece para o dono. No artigo 509, temos a venda ad gustum, degustação, aplicável a gêneros alimentícios. Tanto na venda a contento, do 509, como na venda sujeita à prova, do 510, o comprador fica como comodatário, empréstimo, no 511. Resolutiva. Esta segunda espécie, o comprador paga o preço e adquire a coisa como dono. Se não gostar, devolve a coisa, desfaz a compra e exige o dinheiro de volta. Caso a coisa venha a perecer durante a prova, o prejuízo aqui será do comprador. Se as partes não estipularem prazo para a prova do bem, o vendedor deverá intimar o comprador para se manifestar. Dá uma olhadinha lá no 512. Preempção ou preferência. Cláusula que obriga o comprador de coisa móvel ou imóvel a oferecê-la ao vendedor caso resolva aliená-la a um terceiro, a fim de que o vendedor exerça seu direito de preferência. Na preempção, o adquirente admite que, caso receba uma oferta de terceiro, dará preferência ao vendedor para que a coisa retorne ao seu patrimônio. Dá uma olhadinha no 513. Exige duas condições: que o comprador queira vender, 514, e que o vendedor, o ex-dono, pague o mesmo preço oferecido pelo terceiro, e não o preço pelo qual vendeu, 515. Qual o prazo dessa cláusula? A resposta está lá no parágrafo único do 513, combinado com 516. Então, tratando-se de imóvel, se o comprador quiser vender a um terceiro, em que até 2 anos após a compra, o vendedor terá 60 dias para se manifestar. É direito personalíssimo, vai lá no 520. A preferência possui duas espécies. Convencional, depende de contrato, de acordo de vontades. É a preferência que nos interessa. Legal, interessa ao direito público, quando, por exemplo, o Estado desapropria uma casa para fazer uma rua, depois desiste. Cabe então a preferência ao ex-dono para readquirir o imóvel. Dá uma olhadinha lá no 519. É conhecida como retrocessão de direito administrativo, sendo uma cláusula implícita em toda desapropriação. Na preferência não cabe ação real, na retrocessão sim. Enquanto que se o comprador vende a um terceiro sem oferecer ao vendedor, o vendedor não poderá recuperar a casa do terceiro. Poderá apenas exigir uma indenização do comprador que não respeitou a cláusula da preempção, 518. A preferência difere da retrovenda, explicada na aula passada, por 5 motivos. A preferência não precisa de registro em cartório de imóveis e nem constar na escritura pública. Na preferência, a iniciativa é do comprador em querer vender, enquanto na retrovenda é o vendedor que tem a iniciativa e a faculdade de comprar de volta. A retrovenda só se aplica a imóveis com efeito real. Dá uma olhadinha no 507. E a preferência, móveis e imóveis, sem efeito real. Dá uma olhada no 518. Na retrovenda se extingue uma venda. Aqui na preferência se celebra novo contrato. O direito à retrovenda se transmite aos herdeiros. Dá uma olhada no 507. O direito à preferência não. 520. A venda com reserva de domínio. É a cláusula pela qual o comprador assume a posse da coisa, mas só se torna seu proprietário após pagar o preço integral. É aplicável na venda a prazo de bens móveis individualizáveis e duráveis. Exemplo, carros, geladeiras, máquinas. Dá uma olhada no 523. O leasing que veremos em breve é a alienação fiduciária em garantia, assunto lá de Civil 5. Também tem a mesma aplicação, só que dos 3, a alienação fiduciária em garantia é a preferida do mercado, justamente por ser mais segura, vantajosa para o vendedor. Não se aplica a imóveis, só a móveis comprados a prazo. Para os imóveis comprados a prazo, existe o direito do promitente comprador, lá do artigo 1417, assunto lá de Civil 5. Posse e propriedade são conceitos que vocês vão estudar nas próximas aulas.
Mas já dá para entender que na venda com reserva de domínio, o comprador ocupa a coisa, mas só se torna seu dono quando pagar todas as prestações. O normal é a simples tradição já transmitir a propriedade. Mas na venda com reserva de domínio, além da tradição, o vendedor exige o pagamento integral do preço. Como o comprador não é o dono da coisa, caso as prestações não sejam pagas pelo vendedor, poderá, através do juiz, recuperar a coisa que é sua, ao invés de exigir apenas as perdas e danos por descumprimento do contrato. Dá uma lidinha no 389 e no 526. O comprador não pode atrasar o pagamento das prestações, mas pode antecipá-las. 133. A coisa precisa ser individualizada, ter caracterização detalhada. Exemplo, a cor, o modelo, ano, placa, número do chassis, número do motor, etc. Para permitir a apreensão judicial. A venda com reserva de domínio não se trata de contrato preliminar, mas sim de contrato definitivo com cláusula de reserva de domínio. Sem cláusula expressa, não há venda com reserva de domínio, mas simples venda a prazo, tornando-se o comprador dono pela tradição, de modo que o não pagamento das prestações se resolve com perdas e danos. E pronto, está lá no 522. Para o vendedor, a venda com reserva de domínio é mais segura do que a venda simples, pois a coisa fica como garantia. Mas se a coisa for retomada pelo vendedor, ele não poderá ficar com ela, e sim terá que vendê-la para cobrir seu prejuízo e devolver o excedente ao comprador, 527 e 1364. Como a coisa pertence ao vendedor, até o pagamento de todas as prestações, o prejuízo pela sua destruição em caso de furto ou acidente deveria ser do vendedor. Afinal, vocês sabem que res perit domino, né? A coisa perece para o dono. Porém, aqui na venda com reserva de domínio, existe uma exceção a esse princípio, de modo que a res perit imptoris, a coisa perece para o comprador, 524. E deve ser assim, afinal, o vendedor proprietário não tem o menor controle sobre o uso da coisa e, se o prejuízo fosse seu, poderia ensejar muitas fraudes. A venda com reserva de domínio exige forma escrita, não pode ser verbal, mas dispensa escritura pública, basta o instrumento particular, 522. Este registro a que este artigo 522 se refere não é o registro imobiliário. Afinal, a venda com reserva de domínio só se aplica a móveis. Este é o registro de cartório de títulos e documentos, mas a jurisprudência dispensa tal registro. Se a coisa for vendida pelo comprador a terceiros, a venda deve ser desfeita. Afinal, o comprador não é dono ainda, não podendo vender o que não é seu. Mas se o terceiro estava de boa fé e desconhecia a cláusula de reserva de domínio, a venda pode prevalecer, conforme parte final do artigo 523. O legislador optou pela segurança jurídica do terceiro ao invés do direito de propriedade do vendedor. E o que vocês acham? Reflitam sobre isso. Venda sobre documentos. Interessa ao comércio exterior e vocês vão estudá-la lá em Direito Empresarial.